Romanos capítulo 1. Antes, porém, vamos recordar um ponto aqui que já colocamos na primeira sessão. Na versão King James, segundo a concordância de Strong, são 110 menções da expressão alelon, conforme já citamos. E a ideia dela, então, é bastante direta e simples. Fala de mutualidade ou reciprocidade, esse termo na língua original. Então já usamos o texto de João como sendo o clímax, o resumo de tudo o que a palavra de Deus tem para nos ensinar sobre reciprocidade. O clímax está aí. Novo mandamento eu vos dou. Ele é novo porque antes dele, o que estava escrito na lei era amai-vos uns aos outros, amai ao próximo, melhor, como a ti mesmo. Então o Senhor colocou um padrão muito mais elevado. Amai-vos uns aos outros, não exatamente como você ama e cuida de você, o que já é uma grande regra, por isso era a regra da lei. Mas amar um ao outro como Cristo nos amou. E como Ele nos amou? Ágape, um amor sacrificial. Cristo amou a igreja e essa é a marca desse amor. A si mesmo se entregou por ela. Então por isso esse novo mandamento vos dou. Isso é novo. Não havia isso na lei. Esse padrão é novo. Cristo é o padrão, que não havia então na lei. Então a partir daí nós vamos seguir com algumas referências. Vamos ler algumas delas e colocarmos mais uma vez esse tempo diante do Senhor. Romanos capítulo 1, verso 12. No verso 11, Paulo diz: desejo muito ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, está aí a palavra, nos confortemos, por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Vamos ainda mais um texto de Romanos, depois retornamos a eles. Romanos 12, verso 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. 2 vezes nesse único versículo. Verso 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Romanos 14, verso 9. Foi precisamente para esse 19, Romanos 14, 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Capítulo 15 ainda, verso 5. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Verso 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E finalmente, aqui em Romanos, verso 14, do mesmo capítulo 15. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Vamos orar.
Confiamos, Senhor, mais essa sessão de comunhão na Tua Palavra, nas Tuas mãos, esperando a capacitação, compreensão, unção da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Assim, renovadamente, nos confiamos a Ti. Sê misericordioso conosco e prossiga falando ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, então vamos fazer uma pesquisa rápida nos textos que nós lemos. E vamos seguir com outras cartas, permitindo o Senhor. A exortação de Romanos 1,12, ou as palavras de Paulo em Romanos 1,12, foi o primeiro texto que lemos, se você anotou aí. Veja essa expressão: nos confortemos pela fé mútua. Buscando então, com a ajuda do Senhor, fazer aplicações sobre esse tema todo, comunhão, conforme já o introduzimos na sessão anterior, recebemos muita ajuda nesse termo alelon, ou reciprocamente. Nesse versículo, fé mútua sendo compartilhada para conforto. No que isso nos ajuda? Irmãos, somos tão tendentes. Falávamos com um grupo de irmãos, homens, na quinta-feira à noite na rua Acre, a intelectualidades, ou intelectualismo. Somos retidos em um cárcere por causa de foco intelectual na abordagem da palavra de Deus. É óbvio que a palavra de Deus não é irracional, mas certamente a palavra de Deus é supra-racional. Coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Isso fala da inadequação dos equipamentos naturais para a compreensão das verdades de Deus. Taxativamente. É um veredito de morte para os recursos naturais. Não há como fugirmos disso. E nem precisamos, porque nossa experiência também nos mostra, a todos nós. Não há nenhum equipamento natural no homem capaz de conhecer as coisas de Deus. 1 Coríntios 1:9. Por isso o verso 10, importantíssimo, né? Que vai complementar o que foi dito aí. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, mas graças a Deus temos o mas. Então como podemos conhecer? Não é por equipamentos naturais, mas Deus tomou a iniciativa e nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. É lindo o verso. E ele segue: pois qual do homem sabe as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem? E aí ele faz a analogia. Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece. Veredito de novo, sendo reafirmado. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E ainda o outro verso mais lindo ainda. Estamos subindo uma escada. E ele vai dizer: ora, nós não temos recebido o Espírito que vem do mundo, mas o Espírito que vem de Deus. E aí ele vai dizer: para que conheçamos. Conhecimento espiritual foi o que compartilhamos naquela quinta-feira passada com alguns irmãos. Para isso nós fomos chamados. Não é conhecimento intelectual. Agora sim, quando o Espírito Santo ilumina o nosso homem interior, e aqui essa expressão se refere ao nosso espírito humano, não à nossa intelectualidade, ainda. Porque intelecto não é uma função do espírito humano. Intelecto é uma função da alma humana. Então, quando o Espírito Santo ilumina o espírito do homem, isso a Bíblia chama de revelação. Deus nos revelou pelo Espírito. Revelação é simplesmente isso. Iluminação do espírito do homem pelo Espírito de Deus. Então, quando isso acontece, nós passamos um processo, digamos assim, não vejo outra maneira de explicar, de decifração. Aquilo que foi de alguma forma impresso, também me permita essa palavra, não conheço outra, meditando sobre isso. O Espírito de Deus imprime algo em nosso espírito, que o nosso intelecto não é capaz de exatamente ler, ou distinguir até, ou definir, seria ainda uma melhor palavra.
Mais ou menos quando Moisés subiu no monte e viu aquela planta do tabernáculo. Ele não desceu com um livro de regras. Aqui essa coluna vai ser de prata, lá essa coluna vai ser de bronze. Aqui essa coluna é assim, a outra coluna é assim. Esse laço de fita azul nessa argola vai estar preso nessa cortina. Foi isso que aconteceu. Moisés viu, segundo a palavra diz, o modelo do tabernáculo, como se fosse uma maquete, digamos assim. Agora, aquilo foi impresso no espírito de Moisés de tal forma que então essa imagem foi impressa no seu espírito de tal forma que cada detalhe estava ali gravado no seu homem interior. A contraparte disso no Novo Testamento, Paulo, o edificador, entre aspas, da casa de Deus no Velho Testamento é Moisés, a quem foi confiada a casa. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, Hebreus capítulo 3. Mas o filho é fiel sobre a sua casa, a qual casa somos nós, né? E esse filho foi esse que encontrou Saulo na estrada de Damasco e deu a planta para ele, claramente. Então ele descreve nas suas epístolas, particularmente Efésios, o que ele viu. E ele começa lá, digamos na eternidade passada, no bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, da mesma maneira, foi impresso algo em Paulo que nunca mais iria se descolar de Paulo. Paulo foi arrebatado, Paulo foi conquistado, Paulo foi dominado. E essas palavras são sem nenhum exagero. Ele as usa. Prossigo para conquistar aquilo para o que fui conquistado. Filipenses 3. Por Cristo Jesus. Né? Então ele vai descrever aquilo que ele viu. E, só para isso ficar bem claro, irmãos, e chegarmos nessa fé mútua que nós lemos aí. Quando ele escreve 1 Coríntios 2, que nós estamos citando, a partir do verso 9, olha o que ele vai dizer. Assim também falamos. Na sequência do texto, 1 Coríntios 12, 9 em diante. Assim também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Viu? Como ele descreve claramente. Essas não servem. São palavras de sabedoria humana. Mas então disto falamos, de que falamos? Desse mistério que o olho não viu, o ouvido não ouviu, jamais penetrou no coração humano e que Deus revelou àqueles que o amam. Disso falamos. Como falamos? Com recursos da oratória, da eloquência, da capacidade de convencer? Ele já falou no verso 5 de 1 Coríntios 2. Não. Não fui até vós com sabedoria humana, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Tão claro, irmãos. Então ele vai dizer, assim falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito de Deus. Olha o que Paulo disse aí. Aí ele vai dizer uma outra frase, que merece que você a estude, para você compreender o que significa. Porque a nossa versão em português, lógico, o nosso tradutor era um erudito, sem dúvida alguma, João Ferreira de Almeida, e ele fez o melhor que ele podia, com essa expressão. Então ele pôs assim, conferindo coisas espirituais com os espirituais. É isso que você vai encontrar nesse versículo aí de 1 Coríntios 2. Sabe o que isso significa? É lindo, irmãos. O que Paulo quis dizer é o seguinte, as verdades espirituais são em si mesmas inalcançáveis. É só o Espírito de Deus que as conhece, as profundezas de Deus, mas ele nos foi dado. Recebemos o Espírito que vem de Deus e recebemos para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, na medida que isso é impresso no nosso espírito, não no nosso intelecto, inicialmente, então, palavras são ensinadas pelo Espírito de Deus para vestir as verdades espirituais com roupagem de palavras. Então Paulo está dizendo, não as temos na sabedoria humana. Precisamos de palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, porque palavras são o veículo das ideias. Isso também é verdade no mundo natural, é verdade no mundo filosófico também. Muito mais no mundo espiritual. Agora, essas palavras da filosofia ou da sabedoria humana, da capacidade humana, dos recursos humanos que vestem ideias humanas, não servem para as coisas do Espírito de Deus. Então as palavras têm que ser ensinadas pelo Espírito. Então vestir as verdades espirituais, as ideias espirituais, os conceitos espirituais, com palavras espirituais. Então ele põe conferindo coisas espirituais com espirituais.
Por isso é que ele diz, o homem espiritual discerne todas as coisas. Mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Por quê? Porque a vida dele refletirá as verdades que ele conhece de tal forma que em muitos sentidos, se não em todos, ele vai andar na contramão do mundo. É isso que Paulo ensinou. Então ele diz, esse homem espiritual não é discernido por ninguém, mas ele discerne as coisas espirituais. Que lindo capítulo, 1 Coríntios 2. Então o estamos usando para ilustrar o Romanos 1:12 que nós lemos. Eu espero ir até vós, Paulo disse, para compartilhar algum dom espiritual, para que sejamos confortados pela nossa fé mútua. Aqui, irmãos, muito pontualmente, eu gostaria de que sejamos ajudados em um aspecto. Deixemos definitivamente debates teológicos. Isso não nos levará a nada. Deixemos mentalidades especulativas. Particularmente não só, as coisas relacionadas à vinda do Senhor. Irmãos, queridos, amados irmãos, quantos irmãos têm se perdido aí? Estão de alguma forma mais preocupados com eventos da vinda do Senhor do que com o Senhor que está vindo. Já citamos o livro de Cantares. O noivo é que fala para a noiva, me permitam repetir, que lindo é isso. Ele diz, arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares. Guarde isso no seu coração e pense sobre isso. Antes que o Senhor nos arrebate para Ele, quanta coisa é falada de arrebatamento, irmãos. Fazer isso, fazer aquilo, vender as coisas, ir para o campo, aprender a plantar, autossubsistência. Meus irmãos, que isso? Quando a igreja fez isso na sua história? Nunca. Cara, não o faça agora. Fomos chamados para sermos ocultados na rocha e não no campo. Para ser cobertos pelas asas do Altíssimo e não por qualquer outra proteção que podemos nos arranjar. Isso não existe. Especulações, debates teológicos, gastamos tempo, energia, gera contenda, nunca acha dois com a mesma posição, não é? Sempre, mas tem mais isso e tem mais aquilo, mas a Bíblia diz, e um versículo e outro versículo, textos fora de contextos, usados por pretextos, debates infindáveis. Paulo nos orienta de outra maneira. Eu vou até vocês para compartilhar algum dom espiritual que vocês possam estar carecendo. E chegando aí eu vou saber do que vocês carecem. Eu não conheci os romanos, certo? Chegando aí eu vou discernir o que vocês carecem. E vou compartilhar com vocês algum dos dons espirituais que eu tenho. Compartilhar um dom espiritual, para que vocês sejam confortados, edificados. Aliás, sejamos, ele diz aí, pela nossa fé mútua. Você vê? Então ajude-nos o Senhor, amados irmãos. Saiamos do terreno de especulações. Isso só serve para nos confundir. Não vai nos levar a nada. Deixa eu te encorajar de outra maneira. E me permito aqui essa citação pessoal, porque é exclusivamente para ilustração do que eu estou acabando de falar. Com 14 anos de idade, o Senhor me chamou para Ele, então já tem mais de 40 anos que tenho andado com o Senhor por sua graça. O primeiro assunto que me despertou, arrebatamento. Porque essa é a mente inquiridora, especulativa de um jovem, como é de muitos aqui. Então você vai estudar as linhas teológicas, arrebatamento, pré-arrebatamento, pós-arrebatamento, arrebatamento das primícias, vencedores primeiros, outros ficam, e isso e aquilo. Conclusão, depois de anos de estudos, nenhuma conclusão. Porque a Bíblia não afirma nada absoluto sobre isso. Sabe o que ela afirma? E aqui quero citar para o encorajamento dos irmãos, os fatos diante do qual nós nos deslumbramos, adoramos o Senhor, e eles têm que ser mantidos, porque são uma confissão de fé, que nós não abrimos mão. Quais são? Nesse assunto aí. Primeiro, o arrebatamento. Nós seremos arrebatados ou não seremos arrebatados? Seremos, não importa quando, e nem importa como. Na verdade, nem importa se serão todos juntos, ou se será uma parte primeiro e outra depois. Na verdade, não importa. Porque se essa parte será depois, é o mesmo Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que está com as suas mãos nas duas partes, digamos, nos que foram e nos que ficaram. Ele vai tratar adequadamente com as duas partes.
com mão amorosa, fiel, gentil, disciplinadora, fazendo o que ele tem para fazer. Porque ele é fiel a si mesmo, antes de ser fiel a nós. Ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Porque não pode. Deus é todo poderoso, né? Tem coisas que ele não pode. Ele não pode negar-se a si mesmo. Não é maravilhoso? Então o arrebatamento é o primeiro fato. Segundo fato, a vinda do Senhor Jesus será física, espiritual e gloriosa. Porque o corpo dele é um corpo metafísico. É um corpo que pode ser visto, tocado inclusive. Esse é o corpo de ressurreição, muito claro. Veja meus pés e minha mão, sou eu mesmo. Toque no meu lado. Esse é seu corpo. Vinda física, pessoal e gloriosa. Número 2, segunda convicção que temos. Ainda outra. Ele virá de um modo para a igreja, digamos assim, porque ele é noivo dela, mas virá de outro modo, é o mesmo Senhor e a mesma vinda, mas virá de outro modo para o mundo. Para o mundo ele é o leão da tribo de Judá. Para a igreja ele é o Cordeiro de Deus e a sua noiva. Então esse é outro fato glorioso. Mais um fato, o quarto. O Maranata no nosso coração. Esse é outro fato. Porque, irmãos, podemos nos perder tanto nesses assuntos que nós já não temos Maranata nenhum. Nós só temos perguntas. Ah, mais isso ou mais aquilo, mas quando será? Então, alguns pretendem chegar a essa convicção, por incrível que te possa parecer. Mas escute, eles querem chegar a essa convicção para ver como é que eles vão planejar a vida deles até lá. Incrível, irmão. Nós não temos vida nenhuma para planejar. Nós temos um vem, Senhor Jesus, no nosso coração. Da mesma maneira que nós podemos estudar cristologia sem conhecer Cristo, porque é só uma matéria em si mesma. Podemos estudar eclesiologia e não viver a vida da igreja. Podemos estudar pneumatologia e não viver no Espírito. E podemos estudar escatologia sem ter um Maranata no nosso coração. Mas o que o Espírito Santo busca não é que estudemos escatologia, mas é que tenhamos um Maranata definido no nosso coração. Se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja anátema, Maranata. Porque quem ama o Senhor Jesus diz Maranata. Não diz tenho projeto, mas Senhor, preciso entender melhor. Como será? Quando será? Né? Então, Romanos 1,12. Vamos nos encorajar pela nossa fé mútua, nos consolar. Que o Senhor finde os debates teológicos no nosso coração. E aí nosso querido irmão ontem também tocou na questão de calvinismo e arminianismo. Lembra quando ele tocou? Calvinismo parte da soberania de Deus, uma verdade gloriosa, das mais gloriosas. Deus é soberano. Daí parte o calvinismo. E aí vem aquelas coisas todas, que vamos falar nisso. E vem o arminianismo e parte de outro ponto. Na verdade, irmão, os dois estão equivocados. Porque o ponto de partida não é a soberania de Deus. O ponto de partida é a paternidade de Deus. Tudo que ele concebeu no seu coração, ele concebeu como Pai eterno. Antes de, coloquemos assim, soberano eterno. Compreendeu? É o Pai eterno que faz tudo para o seu filho. Quando você pensa em soberano, você pensa em súditos. Quando você pensa em pai, você pensa em filhos. Ponto de partida é a paternidade de Deus, não é a soberania de Deus. E graças a Deus o Pai, sim, é soberano. Ninguém resistirá à sua vontade. Ele executará o que ele planejou. Maravilhoso. Mas isso muda tudo, então. Se nós partimos da soberania de Deus, que coisa. Você pode até aprender aquelas palavras difíceis da chamada teologia reformada. Tem algumas assim cabeludas. Você pode conhecer todas aquelas palavras. Você pode ser um supralapsariano monergista. Ou um infralapsariano, não sei mais o que. Né? Também estudei essas coisas, amados irmãos. Debates infindáveis.
teologia morta, que não nos leva a nada. Porque o ponto de partida é a paternidade de Deus. Então, apenas um encorajamento nesse versículo aí. Romanos 12:5 foi o próximo que nós lemos. Romanos 12:5. A parte final. Somos membros uns dos outros. Muito lindo esse alelon aqui, aplicado assim. Porque nós somos membros de Cristo, a palavra de Deus afirma, mas nós somos membros uns dos outros também. Então coloquemos assim, esse alelon aí está nos chamando a atenção para a interdependência espiritual. E aqui rapidamente para podermos seguir, eu queria dar então 2 encorajamentos. O primeiro já está claro. Nós dependemos uns dos outros. Uma dependência santa. Nenhum de nós tem suficiência em nenhum sentido nas questões espirituais. Nem na visão, na revelação, no entendimento, na graça, na unção, em nada. Nós somos totalmente interdependentes no corpo de Cristo. Isso precisa falar alto no nosso coração. Essa é uma verdade que nos conduz, tem a capacidade de nos conduzir à maturidade espiritual. Porque se nós reunimos uma assembleia com 400 irmãos, vamos imaginar, e nós nos mostramos, direto ou indiretamente, sutil ou abertamente, porque às vezes somos muito sutis, né? Como sendo o mestre deles, o professor deles, nós estamos fadados ao declínio espiritual. Porque nós olhamos para 400 alunos. Nós devíamos olhar para 400 mestres e saber que o Espírito Santo quer e tem capacidade de nos ensinar verdades, princípios espirituais e até a palavra de Deus através dos outros irmãos, dos outros membros do corpo de Cristo. Porque a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Né? Então, importantíssimo. Interdependência espiritual. Agora vamos pensar em termos congregacionais, corporativos, entre as assembleias. Amados irmãos, mais um encorajamento e até mesmo uma exortação para considerarmos. Nenhuma assembleia do Senhor pode ser independente. Nós precisamos manter comunhão com outras assembleias do Senhor. Mas vínculos de comunhão. Porque há muita coisa estranha sendo feita há muitos anos nesse nosso país. Hierarquias, níveis de autoridade, onde outros se colocam aqui ou ali em submissões, pretensas submissões, hierarquização na casa de Deus. Esse é um grande problema. Deixa eu dizer algo que eu ouvi de um irmão que vai nos ajudar com a ajuda do Senhor. Um irmão que viveu uns bons anos em um contexto assim, com essa estrutura que eu acabei de citar. Sabe o que ele disse certa vez? Irmão, hoje eu me arrependo e me humilho diante do Senhor. Porque eu percebi agora que meus olhos foram abertos. Que, escute, eu violei a minha consciência. Eu violei a minha consciência por causa de submissão a pessoas que então estavam ali acima de mim ou na cobertura, como se diz, da minha vida. Você viu o perigo disso? Isso é muito comum, irmãos. Porque não foi isso que Deus estabeleceu. Ele estabeleceu que nos sujeitemos, aí está outro alelon, Efésios 5:21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Não há nenhum tipo de hierarquização na casa de Deus. Não há ninguém que possa reivindicar nada em termos de autoridade na casa de Deus, porque não é assim que funciona. A autoridade na vida de alguém, e nesse sentido mais amplo, seja um irmão ou seja uma irmã, tem que ser pura e exclusivamente reconhecida e testificada no coração dos irmãos pelo Espírito Santo. Só, ponto final. Ninguém alega nada, ninguém se apresenta como nada, eu sou nada, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, ou seja lá o que for, nada. Porque não há nada na Bíblia que nos ensine por esse caminho, muito pelo contrário. A única fonte de autoridade é Deus. Aqui, irmão, queria te chamar a atenção. Nosso irmão Watmani foi um vaso precioso na casa de Deus. Mas ele tem uma obra chamada autoridade espiritual. E é uma obra para ser lida com muito cuidado. Porque, olha, estritamente falando,
Preste atenção, Deus não delega autoridade para ninguém. Então como funciona? Não há autoridade na casa de Deus? Como funciona? Funciona assim. Ele é a única e exclusiva fonte de autoridade. Onde Deus está e encontra caminho para ser expresso, ali a autoridade de Deus é demonstrada. E não só demonstrada, reconhecida por outros, pela testificação do Espírito de Deus. Só isso. Então o que é autoridade espiritual? A autoridade espiritual é manifestação da presença do Deus vivo. Quando há manifestação da presença do Deus vivo, há manifestação de autoridade espiritual. Então sim, Paulo pode dizer assim para os coríntios: eu vou até vós, espero ir até vós com brandura e não com vara. Lembra-se, segundo os coríntios? Porque Deus me chamou, então, para a vossa edificação. Usar da autoridade, ele usa a expressão ali, autoridade, da autoridade que Deus me confiou, para edificação e não para destruir. Você vê? Por que Paulo alegava essa autoridade para os coríntios? Se você conhece bem a epístola, porque ele não faz isso em nenhuma outra, é por causa da fraqueza dos próprios coríntios. Irmãos, é muito lindo. Ele vê que os coríntios, que eram filhos espirituais dele, estavam questionando, pelo menos uma parte deles, a apostolicidade de Paulo. E sabe o que Paulo viu? Não, eles estão me ferindo com isso. Eu sou o apóstolo do Senhor. Ele me encontrou na estrada de Damasco. Nada disso. Sabe o que ele vê? Ele vê que se eles se contrapuserem a isso, eles sofrerão dano. Eles sofrerão dano. Porque eles deixarão de usufruir de tudo que esse amado servo do Senhor era para os coríntios e para muitos outros mais. Deixarão de usufruir. Porque teriam a liberdade de deixar. Se eles dissessem, aqui Paulo não, então é aqui Paulo não. Porque Paulo sabe que eles teriam autonomia para fazer isso. Da mesma maneira que João sabe. Eu quis ir até vós, mas um Diótrefes gosta de exercer primazia entre vós, não nos dá acolhida. Eles conheciam muito bem os princípios da igreja local. E sabiam que a igreja local era autônoma, governada por anciãos, homens de caráter, mais velhos, e que respondia diretamente ao Senhor por tudo que deveria entrar ou não entrar naquela expressão do corpo de Cristo. E eles seriam responsáveis e responderiam ao Senhor. Atos 20, Paulo falando com os presbíteros de Éfeso. Eu vos encomendo ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar. Se levantarão lobos ferozes entre vós, para atrair discípulos atrás de si. Não pouparão o rebanho, dizendo, olha, estou indo embora. Gastei meu tempo com vocês, foram 3 anos em vigílias, em lágrimas, exortando a cada um. Não é? Tenho que seguir. Eu vos encomendo ao Senhor e à palavra da sua graça, e Ele vai edificá-los. Mas guardem-se aqui, guardem-se ali, cuidai de vós mesmos, para que então possam cuidar do rebanho que o Senhor vos tem confiado como episcopos, supervisores, dominadores. Irmãos, que o Senhor nos ajude a rever todas essas coisas. Tão importantes elas são, tantos irmãos têm sofrido tanto por isso, perdido o fio da obra de Deus, cansados, cansando outros, envolvidos em esferas de hierarquia, não entendendo exatamente a questão de autoridade. Guarde-nos do Senhor. Por outro lado, a interdependência entre as assembleias é tão maravilhosa. Sabe uma das coisas que muitos irmãos não entendem que tem ocorrido conosco? Uma das coisas? Graças ao Senhor, de alguma maneira, olhos têm sido abertos para, de alguma forma, começarem a compreender que nossa comunhão não tem hierarquia, que nós não temos assembleia matriz e nem assembleia filial, que nós não temos equipe de obra que gerencia um determinado número de igrejas, que o canal Só Palavra não é um instrumento que tem uma equipe ministerial ligada ao canal que faz um tipo de obra que chama Só Palavra. Guardemos-nos disso, isso não existe, amados irmãos. Esse canal Só Palavra é encargo que o Senhor colocou no coração de um irmão e de outros que o ajudam de alguma maneira, esse encargo precioso que tem servido o corpo de Cristo, e ponto final. Não há uma equipe que gerencia uma obra. O Senhor tem nos apresentado irmãos há 33 anos, contando a história da localidade onde eu me reúno. Estamos juntos há 33 anos, e uma jornada de conhecer irmãos aqui. Irmãos, aqui estamos conhecendo mais irmãos. O que aconteceu com eles?
todos eles, todas essas assembleias, sem exceção, de uma maneira ou de outra, aqui ou ali, o Senhor começou a dar algo, e escamas começaram a cair dos olhos. E a centralidade de Cristo começou a ser vista, não um termo. Esse termo Sparks já usou há mais de 80 anos, né? Não é questão de palavreado. Precisamos restaurar a centralidade da pessoa e obra de Cristo. Você pode ter só uma terminologia, uma nomenclatura a mais aí no teu currículo teológico. Compreende, irmão? É o fato que o Espírito Santo está buscando. E não a nomenclatura. Chamar de novo a nossa atenção para o único que é digno de atenção. A pessoa gloriosa, adorável, e a obra gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quanto mais se fala sobre unidade, se prega unidade, mais nós temos divisão. Porque é a unidade dos outros comigo. Compreende? Vocês querem unidade? Então, olha, a unidade tem esses parâmetros aqui. Venha para a minha unidade. Compreendeu? É assim que funciona. Essa não é a unidade do corpo de Cristo. E mais um perigo, ecumenismo. Há líderes no nosso país conhecidos, tem aí a nossa idade dos mais velhos, que hoje estão francamente envolvidos em movimentos ecumênicos. Isso é um desvio do que o Senhor quer para nós como igreja. Porque a nossa fé básica não pode ser negociada. Comunhão não é ecumenismo. Então, irmãos, quantos perigos. Mas à medida que o Senhor vai abrindo os nossos olhos e as escamas vão caindo, então sim. Nós lemos há pouco tempo atrás, num outro encontro, uma oração de Austin Sparks. Ele dizia mais ou menos assim: fomos chamados para orar, para que Deus dê visão aos vasos do seu ministério nesses dias. Olha que lindo, irmão. Visão, que visão? Visão daquilo, unção nova. Os mais velhos aqui vão se lembrar dessa expressão. Unção nova. Precisamos de uma unção nova, não é? Unção do rangido de dente, unção do riso, unção do dente de ouro. Os mais velhos aqui sabem do que nós estamos falando. Quanto extravio, quanta perda de tempo, quanta confusão, irmãos. Então, o irmão Sparks diz, precisamos orar para que Deus dê visão aos vasos do seu ministério nesses dias. Aí ele diz assim, uma visão tal, as glórias de Cristo e sua pessoa, que então essas paredes cairão, as divisões cessarão, porque divisões são fruto de interpretações particulares da verdade. Ministerialismo também. Então vivemos uma hora preciosa e desafiadora no nosso país nesses dias. Estão compreendendo, irmãos? Que respondamos ao Senhor adequadamente. Porque nós nos lembramos na quinta-feira com irmãos, e gostaria de repetir aqui, nos parece, há muitos irmãos com os quais temos companheirismo no Senhor, que nosso amado Senhor Jesus Cristo, Ele está fazendo o último movimento de amor em direção à sua igreja. Mais um pouco de tempo, Ele vai se levantar do seu trono e vai mostrar sua face gloriosa de novo, para a igreja e para a criação. Mas como nós vamos aguardá-lo? Como? Em debates infindáveis de teologia, estruturas eclesiásticas inomináveis, como nós vamos aguardá-lo? Que nós o aguardemos na comunhão dele, uns com os outros, em simplicidade, assombrados diante do que o Espírito Santo está fazendo, criando verdadeiros vínculos espirituais em primeiro lugar, também relacionais. Me permitam colocar nessa ordem, porque alguns colocam relacional primeiro e se perdem, ao ponto do testemunho que eu já citei do irmão, violei minha consciência por causa de vínculos relacionais. Isso é sério, irmão, isso é gravíssimo. Vínculos espirituais. Esses vínculos espirituais não são vínculos de subordinação, de domínio em nenhum sentido. São vínculos de respeito, de mútua consideração, de edificação mútua, de cada um aprender a apreciar a função do outro. 1 Coríntios 12.
Quantos ensinos nós temos aí? E quanto nós precisamos retomar esses assuntos. Porque o Senhor tem feito algo maravilhoso na sua igreja. Podemos falar de Brasil, podemos falar de Chile, podemos falar de Cuba, outros países também. Vamos falar desse país. O Senhor tem feito algo muito precioso no nosso país nesses dias. Mais uma vez nós estamos aqui, após o encontro do ano passado que tivemos, onde nossos irmãos da organização deram o testemunho que aqui tiveram que fechar a inscrição, com lista de espera, porque achavam que seria um encontro mais doméstico, mais voltados aqui para Curitiba, e tem quase 40 cidades aqui, diferentes. O ano passado foi a mesma coisa. Um encontro que esperaria um determinado número de irmãos, mas também da região metropolitana, mesma coisa. Quase 600 irmãos, e mais irmãos de cidade tal, lá do norte, do sul, do nordeste, do centro. E qual o contato que nós tivemos com eles? Nenhum com eles, nenhum. Quem tem feito algo entre eles? O Espírito do Senhor. O que Ele tem feito? Tirado as escamas, renovado a visão de Cristo, o amor por Cristo, o desejo por Cristo. Só. Esse só já é muito maravilhoso. Porque então, irmãos, na medida, a jornada cristã é assim. Na medida que nossos olhos estão fitos no Senhor, Hebreus 3:1, considerai atentamente. Aquela palavra considerar fala de um telescópio instalado assim, onde o astrônomo fica semanas, meses, anos, estudando um astro, para se tornar aí especialista nele. Ele fixa seu telescópio, todos os dias ele está lá. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. É para isso que nós somos chamados. Mas também o livro de Hebreus vai dizer, usando a mesma palavra na língua original, por isso é tão bonito, ele a usa em Hebreus 10, quando ele diz assim, 10:24, consideremo-nos também uns aos outros. Para nos estimularmos, aí está o alelon, mais um. Consideremo-nos uns aos outros. Para nos estimularmos. A palavra ali significa fincar um aguilhão. Interessante, ele é forte, né? Fincar um ferrão. É você fincar um ferrão no seu irmão do lado aí, para despertá-lo ao amor e às boas obras. Como é que colocamos esses dois versículos juntos? Será que nossa atenção está dividida entre Cristo e a igreja? Claro que não. Quanto mais nós focamos a Ele, só para usar uma figura, digamos assim, quando nós olhamos de lado aqui assim, olha, nós vemos companheiros de jornada que têm o mesmo e único interesse. E o interesse é na glória da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Nada mais. Então nós encontramos preciosos companheiros de jornada. Só para o encorajamento, principalmente dos mais jovens aqui. Rapidamente, me permitam um outro pequeno testemunho. Não é pessoal agora não. É geral, porque aconteceu com muitos irmãos. Quando nós conhecemos nossos amados irmãos e conservos no Chile, nós ficamos abismados. De ver irmãos que caminhavam o mesmo tempo que nós, os mais velhos aqui no Brasil, mais de 30 anos. Eles também lá. Como tudo começou lá. Da mesma maneira. Ninguém se colocou sobre eles e falando, olha, é aqui, então vou mostrar para vocês o caminho, essa é a visão. Compreende? Nada. O Senhor os chamou de contextos diferentes, as escamas foram caindo, retornando ao altar, Esdras 3, firmaram o altar nas suas bases, centralidade de Cristo, sua pessoa, sua obra, o significado da igreja e etc. E um dia, 2005, nós tudo em 2004, alguns irmãos foram, 2005 outros, nós fizemos a primeira ida lá para conhecer aqueles irmãos. Isso foi tão maravilhoso. Porque então nós vivemos ali mais uma vez um testemunho daquilo que já estávamos vendo aqui no Brasil também. O que significa o Espírito Santo abrir os olhos e nos conduzir para a comunhão, para a experiência da unidade do corpo de Cristo, que não é produzida por ninguém, senão pelo Espírito de Deus. Vínculos de companheirismo, de mutualidade, de ajuda, de consideração. Se reconhecemos aquele irmão como sendo alguém que pode nos ajudar com algum dom espiritual aqui em nossa assembleia, vamos convidá-lo. Ele vem aqui, ele nos ajuda, ele vai embora e nós seguimos. E ele vem de novo, vem daqui 3 meses, vem o ano que vem daqui 2 anos, e vem mais o outro irmão, e vem mais aquele outro irmão. Simples, tão simples, quando o Senhor faz as suas coisas. Complexos somos nós. Então que o Senhor nos ajude nisso, irmãos.
reajuste o nosso coração, livre-nos do que, quem sabe, precisamos ser livrados e nos retorne a simplicidade e pureza que são de Cristo, como Paulo disse lá para os Coríntios. Então, vamos seguir um pouquinho mais. Membros uns dos outros. Aí nós estávamos, né? Interdependência. Romanos 12:10, nós também lemos: amai-vos cordialmente, de coração, uns aos outros. E aí ele repete à frente aí: preferindo-vos em honra uns aos outros. É linda essa frase, porque fala de preferência mesmo. Você, ao invés de preferir você prefere o seu irmão. Você prefere que o seu irmão vá lá e faça isso, e faça aquilo, e tenha preeminência, e sirva desse modo, e sirva daquele. Não é uma omissão, não. Compreende? Seu coração deve estar ardendo igual o dele, mas você o prefere em honra. É o segredo de se esconder. Nós temos a arte de nos manifestar. O Senhor vai nos ensinar o segredo de nos esconder. Isaías 45:15. Verdadeiramente, tu és um Deus que se encobre, ó Deus de Israel. Sabe por que ele se encobre? Porque ele quer que nós o encontremos, que nós o busquemos, que nós o amemos, preferindo-vos em honra uns aos outros. Irmão, se tivermos essa qualidade de vida no corpo de Cristo, qual será o limite para o testemunho do Senhor entre nós? Não haverá limites. Porque isso não existe na terra. Martin Lloyd Jones escreveu um pequeno texto em uma determinada obra dele, onde ele fala sobre a igreja no primeiro século. Ele era um homem extremamente interessado na história da igreja, escreveu uma obra chamada Os Puritanos, não apenas sobre os puritanos em si, mas ele conta bastante da história da igreja nessa obra chamada Os Puritanos, uma excelente obra. Então ele diz assim: quando a igreja nasceu, algo naquela sociedade ocorreu que foi escandaloso para os romanos. Porque os romanos tratavam suas mulheres como objetos, de uso ou desuso. Nasceu uma sociedade onde a vida dos casais era marcada pelo fato: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então ele diz que na medida que esse testemunho foi crescendo entre o Império Romano, ele pôs o Império Romano de joelhos. De tal modo que no final do primeiro século, de cada 2 romanos, 1 era cristão. Por causa do impacto do testemunho da igreja. 120 pessoas, inicialmente. Daí, já que isso iniciou no ano 30 e pouco, a história da igreja, digamos 70 anos depois, 50% eram cristãos. Por causa do poder do testemunho da igreja. Amados irmãos, que o Senhor nos conceda graça para recuperarmos isso antes que Ele venha. Que encontre um povo na terra que o ame e ame uns aos outros. Que o serve e serve uns aos outros. Simples como Ele é simples. Que não buscam glória pessoal, nem coisas para si mesmo, nem honra para si mesmo, nem nome para si mesmo, nem projeção para si mesmo. Preeminência, porque esse não é o servo com S maiúsculo do Senhor, é contramão do servo. Então que Ele encontre lugar em nós para forjar esse caráter. Então amai-vos cordialmente, de coração, uns aos outros, e prefiram-se em honra uns aos outros. Isso não existe no mundo. Nessa terra, nós só temos o Senhor Jesus e uns aos outros. Lembra da profecia de Balaão? Este povo, olhando para Israel no deserto, é um povo que habita só. E não é contado entre as nações. Esses somos nós. Irmãos, que o Senhor encontre mais caminho em nós para nos conduzir a isso. Então poderemos viver a linda vida da igreja. Não será só uma terminologia. É assim que se vive a vida da igreja. Um servo do passado escreveu um livro que seja com a melhor das intenções é o Senhor que julga. Mas o título é um título problemático, já o título. E o título é A Peculiaridade, a Generalidade e o Sentido Prático da Vida da Igreja. É um título delicado.
Porque é alguém que quer ensinar como é o sentido prático da vida da igreja. Então, certamente ele vai estabelecer um molde. E o resultado de um molde é bezerro de ouro. Porque um candeeiro não é formado em moldes. Um candeeiro é formado com golpes de martelo e de cinzel num talento de ouro. Isso é a igreja. É assim que o Senhor forja a igreja. Não é em moldes. Hoje nós precisamos muito mais de ministérios reais que o Senhor tem levantado, digamos, apostólicos, no sentido real do que isso significa, não com o nome, apóstolo fulano, apóstolo ciclano, mas a função e o que ela significa, do que de ministérios apostílicos. E há muito ministério apostílico nos nossos dias. Siga essa apostila, essa é a maneira de se edificar a igreja. Isso não é em um contexto só, não. Já tenho idade suficiente para ter acompanhado isso em mais de um contexto no nosso país. Os moldes são mandados para as assembleias. Isso é essa maneira de edificar a igreja. Sentido prático, como citamos. É um erro, irmão. É uma tentação terrível que não devemos cair nela. Não é assim que o Senhor edifica a igreja. Ele edifica com golpes de cinzel e martelo. O trabalho da cruz em nós. E ele forja o seu testemunho em vasos. Candeeiro. Vamos um pouquinho mais. Temos mais 10 minutos. Acho que não conseguiremos sair de Romanos. Mas isso não importa. O verso 16 que lemos. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Que sentimento? Segundo Filipenses 2,5, não é você tem que ter o meu sentimento ou eu tenho que ter o teu sentimento. Não. Isso é puramente relacional, não é isso não. Filipenses 2,5 diz, tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Esse é o sentimento que nós temos que ter uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Parece que o texto original diz respeito, condescendei com aquilo que é humilde, mas também sugere-se que diz condescendei com o que é, no sentido de pessoa, com aquele que é humilde. Então vamos ficar com os dois sentidos, né? Os dois são muito bons. Condescender com aquele que é humilde e condescender com aquilo que é humilde. Aí no assunto do aquilo que é humilde, o Salmo 131 brilha aos nossos olhos. E também precisa renovadamente falar ao nosso coração. Salmo 131 diz o quê? Senhor, não é soberbo o meu coração, e nem altivo o meu olhar. Isso é condescender com aquilo que é humilde. Não ando à procura de grandes coisas, e nem de coisas maravilhosas demais para mim. Olha o próximo verso, irmão. Olha a nossa necessidade. Pelo contrário, eu fiz calar, porque esse é um dos maiores desafios que temos. A nossa alma é uma tagarela, desesperada, sem sossego, inquieta. Fiz calar e sossegar a minha alma. Aí ele diz, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Não é linda a palavra de Deus, irmão? Não é admirável? Uma mamãe de 1,60 m de altura, principalmente quando tem o primeiro filho, ela entra na sua casa, seu bebezinho de 6 meses, 8 meses, 1 ano, a recebe com um sorriso maravilhoso. Ela diz, como esse filhinho me ama, e a pega no seu colo. Ela não sabe que ele está vendo uma mamadeira de 1,60 m entrar pela porta. É só o que ele está vendo. Tá certo, ele tem afeição sim pela mamãe, mas ele está interessado no que a mamãe pode dar para ele. E somos nós na nossa relação inicial com o Senhor. O que o Senhor pode me dar? Quais são as próximas bênçãos? Né? Então ele diz, uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Que lindo, irmãos. Aí ele diz, tal é minha alma para comigo. E o último verso, espera Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Oh, queridos irmãos, quanto precisamos aprender essa lição. Almas aquietadas, para que o trabalho espiritual possa ser feito nelas. Nossa alma fica tão envolvida com tantas coisas, com tantas pessoas, com tantos assuntos, com tantos afazeres, que ela é um bloqueio
para aquilo que o Senhor quer fazer no nosso espírito. Então o irmão também no primeiro dia falou sobre a questão da ênfase social, lembra-se? Temos fazer, envolve com isso, filantropia, assistência social. Isso também é antigo, irmãos. Muitos grupos no passado começaram a se envolver com isso e se perderam. Sem dúvida, a igreja tem algo a realizar aí, mas é naquela vanguarda do Senhor e no tempo do Senhor. O Senhor nunca nos chama no início de nossas vidas cristãs, em particular no início de nossas vidas cristãs, para nos envolvermos com o fazer. Você agora se converteu, então agora, irmão, agora é obra. Então agora você vai para lá, você vai para esse grupo aqui, você vai ser envolvido com isso. Aqui tem discipulado, lá tem sei lá o que, aconselhamento, aqui tem assistência para os pobres, não é? Compreende, irmão? E não há tempo nenhum de quietude, de descanso, de comunhão real, vida com vida, em torno do Senhor mesmo, aos seus pés. Duplo discipulado, não é um discipulado a outro, mas duplo discipulado, 2 discípulos de Cristo, não é? Se ajudando. Sem dúvida, o boi mais velho ajuda a condução do boi mais novo. Mas são 2 bois. São 2 servos, têm a mesma natureza. Então, quanta coisa, amados, precisamos aprender aí. Ser ajustados, quem sabe. Te digo, querido irmão, irmã, que nenhuma dessas coisas estavam previamente no meu coração. Todas elas estão sendo faladas agora. Então, o Senhor leve a cada um de nós, com simplicidade, as considerações devidas. Vamos seguir um pouquinho mais, então. Romanos 15, 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros. É aqui de novo o padrão, é sempre esse padrão. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, né? Tende em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Não é uma mente implantando padrão na outra mente, a mente mais forte governando a mente mais fraca. Nada disso, né? E aí, o mesmo padrão aqui. Acolhei-vos. Acolhei-vos como? Eu vou acolher, deixe-me ver quem. Eu vou acolher o que para mim é simpático. Irmão, simpatia e antipatia são ambos carnais. Porque são baseados em aspectos da alma. Tenho simpatia com esse, tenho antipatia com aquele. Puramente carne. E fazemos então o grupinho dos simpáticos, que é o meu grupinho. O dos antipáticos ficou com o outro lá. Né? Então, acolhei-vos uns aos outros como também Cristo nos acolheu. Acolheu os simpáticos, os antipáticos, acolheu os tortos, de nariz comprido, curto, de olheira virada, sem cabelo, com cabelo, não é? Obstinados, rebeldes, difíceis, omissos, deprimidos, ansiosos, perturbados. Acolhei-vos uns aos outros, como Deus, em Cristo, vos acolheu. Mas não só isso ainda. O que temos mais aí no final? Para a glória de Deus. Amados irmãos, será que temos acolhidos para a glória de Deus? Sabe como ocorre muitas vezes entre nós? Nós nos acolhemos para fazermos autossugestão uns para os outros. Isso vai dar certo, irmão. Não se preocupe, no fim dá tudo certo. Deus é bom, Deus é soberano, Deus no tempo dele trata, ele faz. Nós temos nossos jargões, né? A Bíblia diz para nos acolhermos para a glória de Deus. Isso significa que o Senhor vai nos dar capacidade, se queremos, se estamos aos seus pés, e tem um C bem grande aí, né? Porque ministério profissional está cheio por aí, e não leva ninguém a nada. Mas se estamos aos seus pés, Ele nos dá discernimento, para então podermos acolher para a glória. Acolher para a glória, muitas vezes, significa isso. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Depois vem e segue-me. O Senhor acolheu ou não acolheu o jovem rico? Lucas diz que o Senhor o fitou e o amou. Claro que o Senhor o acolheu. E deu a palavra que ele precisava. Porque quando o Senhor abriu as cortinas do coração daquele jovem, ele viu um trono e alguém sentado. Mamon. Então o Senhor disse, esse que eu amei, ele não pode ser meu discípulo enquanto essa pessoa estiver sentada no trono.
ele terá que ser radical. Vende o que tens e dá, depois vem e segue. Então acolhei-vos uns aos outros, para a glória de Deus. Nós tendemos a ser mais duros com uns, mais leves com outros. E muitas vezes por motivações espúrias. Esse aqui pode me dar mais vantagem, eu tenho que ser mais leve com ele. Isso aqui não significa nada, isso aqui eu posso dar varada à vontade. O Senhor nos ajude, irmãos. Nós estamos tocando no corpo de Cristo. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Não seguem voz de estranhos. Eu as conheço. Essa palavra eu as conheço também precisa marcar nosso coração. Para que nós não tenhamos desprezo por aqueles que Ele conhece tão bem. As suas debilidades, suas fraquezas, suas necessidades. Todos os níveis. Condição financeira, social, né? Nosso coração é cheio de acepção, irmãos. Cheio de acepção de pessoas. Por isso o testemunho de Cristo tende a ser tão fraco. Não podemos ser assim. Acolhei-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos acolheu. Para a glória de Deus. Essa é a finalidade da igreja. Para isso fomos chamados. Então, precisamos terminar aqui. Vamos para o último verso. É o 14 desse capítulo. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito. Veja que lindo. Que estáis possuídos de bondade. Possuídos de bondade. Não de irritação, de mau humor, de não aguento mais, de não tem jeito. Né? Olha a sequência. Cheios de todo conhecimento. Que lindo também. Falávamos na quinta-feira, conhecimento espiritual. E quanto isso é valioso, é precioso, é fundamental na nossa jornada com o Senhor. Conhecimento espiritual do Senhor e das coisas do Senhor. Possuídos de bondade. Esse é o primeiro. Cheios de conhecimento. E aí ele vai dizer, aptos para admoestardes uns aos outros. Não é lindo? Tão equilibrado. Admoestar só com conhecimento é fatal. Admoestar só com bondade também é fatal. Porque nós precisamos seguir a verdade, conhecimento, em amor, bondade, para crescermos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Se enfatizamos a verdade, nos tornamos duros e legalistas. Se enfatizamos o amor, nos tornamos românticos e melosos. Verdade em amor. E cresçamos em tudo. Bondade e conhecimento, e aptos para vos admoestardes uns aos outros. Essa palavra admoestação, até exatamente não sei se é esta que é usada aí nesse versículo, há que se consultar. Mas a palavra advertência ou admoestação, no grego original, de onde vem essa nossa palavra, tem um sentido muito lindo, é muito interessante. Ela fala mais do que exortação. Admoestação é mais que exortação. Ou advertência, a mesma palavra. Admoestação, advertência. A ideia comunicada por essa palavra é a seguinte: é você advertir alguém em relação a um erro de pensamento ou de conduta e as suas consequências. Isso é admoestar. E traz uma ideia de urgência, isso também é importante. É como se você pegasse alguém pelo ombro assim e o chacoalhasse, como que dizendo, abre os teus olhos. Compreende? Isso é admoestar. E a palavra está nos ordenando a fazermos isso uns com os outros, mas cheios de bondade e com todo conhecimento espiritual, para nos admoestar. E aqui não tivemos tempo de ir para nenhuma epístola mais. Estão faltando apenas uns 40 textos, que nós teremos que deixar para trás, porque à noite nós vamos seguir para o caminho da consagração. Mas eu vou lembrar mais um, para encerrar. Nessa linha aí do texto de Romanos 14. É Gálatas 6. Gálatas 6, Paulo fala assim: levai as cargas uns dos outros. Gálatas 6, 2. Levai as cargas alelon, uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Cargas. A palavra original aí, um fardo pesado.
Eu não estou aguentando. Então a responsabilidade que temos é levem os fardos pesados uns dos outros. Certo? Mas à frente, no verso 6, 5 ou 6, aí de Gálatas 6 mesmo, diz assim: porque cada um tem o seu próprio fardo. E agora, como fazemos? Ô Paulo, mas você está muito confuso, nos ajude um pouco mais. Ele usou uma palavra diferente. A palavra aí para fardo, você vê que na própria tradução do Almeida, ele colocou cargas no verso 2 e colocou fardo no verso 5. Porque no grego são diferentes. A palavra para cargas, então, fardos pesados, que simplesmente eu não consigo. Só eu não consigo, sozinho. Então, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Mas cada um levará o seu próprio fardo. A palavra para fardo é um pacote comum. Tão bonito, amados irmãos. Porque às vezes ficamos incomodando tanto os nossos irmãos com os nossos pacotes comuns. Compreende? E sabe por que fazemos muitas vezes? Não é porque o outro não possa ser incomodado, não. O nosso espírito deve ser sempre de bondade, comunhão, conhece tudo que já falamos. Não é essa a questão. A questão é comigo e o meu pacote. Compreende? Eu preciso aprender a levar o meu pacote comum aos pés de Cristo. Porque cada um levará seu próprio fardo. Há irmãos que têm uma simples indigestão e dor de cabeça. Ele já manda um recado para a reunião de oração. Hoje eu não vou, por favor, orem todos por mim, que eu estou adoentado. Não é? Não levamos nem o pacote comum. Mas a Bíblia nos orienta. Leva teu pacote comum. Aprenda a colocar esse pacote comum nos ombros dele. Porque senão você não vai conhecer o apóstolo e sumo sacerdote da tua confissão. Senão você não vai saber o que é chegar confiadamente junto ao trono da graça e receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Porque nós vamos primeiro aos irmãos e depois ao Senhor. Então, irmãos, fica aqui o encorajamento para os irmãos continuarem buscando esse termo e estudando as Escrituras. Muito lindo. E há também mutualidade negativa. Se vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Vê? Tiago 4, irmãos, não vos queixeis uns dos outros. Não vos queixeis. O que você acha disso? Temos queixados, irmãos? Às vezes nos queixamos de uma ligação telefônica de um irmão. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Temos falado mal dos nossos irmãos? Aquele irmão, o outro irmão e mais aquele irmão. Julgado o coração dos irmãos, as motivações. Então, quanta aplicação desse termo, alelon. Porque, irmãos, se nós tivéssemos só aquela primeira expressão, novo mandamento vos dou, que vos ameis, nós podíamos ficar aqui no etéreo. Você compreende? Ah, eu amo os irmãos, amados irmãos. Compreende? Mas então a palavra vai nos explicar o que é amar uns aos outros. Será que amamos mesmo os nossos irmãos? Então que o Senhor siga falando ao nosso coração e encontre caminho em nós para o louvor da glória da sua graça entre nós. Vamos orar e concluímos. Senhor, entregamos Tua palavra nas Tuas mãos e suplicamos ao Senhor que a rejas no nosso coração. Só o Senhor nos conhece e conhece plenamente cada obscuridade, cada necessidade, cada extravio, cada indagação. Por isso, ó sumo sacerdote, perito, toma a adaga afiada de 2 gumes e penetra os nossos corações, dividindo alma de espírito, juntas de medulas, e discernindo os pensamentos e propósitos do coração. Faça isso conosco, Senhor. Prossiga, te pedimos. Não retire Tua mão de nós. Rogamos a Ti, bendito Consolador, que completes aquilo que começaste no nosso coração. Não queremos ser uma casa pela metade. Faz-nos gloriosos como Cristo é glorioso. Trabalha em nós, assim te pedimos, confiados no nome do Senhor Jesus. Amém.